Você sabia que a Amazon pode estar te devendo dinheiro e você nem sabia que esse dinheiro está lá para você recuperar? Então, isso acontece mais do que você imagina. Mas calma que hoje eu vou te ensinar um sistema fácil e prático para você recuperar esse dinheiro. A gente vai falar como identificar esses valores escondidos de uma forma simples, com relatórios fáceis de usar e também templates prontos para você usar e abrir cases na Amazon para você conseguir recuperar mais fácil. Então, se você é vendedor na Amazon, vamos lá comigo que eu vou te mostrar como você vai estabelecer esse processo e vai começar a recuperar esse dinheiro que é seu. Então, eu estou aqui na conta do Sellerboard. Aqui à esquerda, só para eu fazer o acompanhamento do PDF que a gente tem para o nosso time, da SOP, do passo a passo de como fazer esse processo. Então, vamos lá. Para quem ainda não conhece o Sellerboard, eu fiz um vídeo anterior que está aqui no canal, eu vou linkar ele aqui embaixo, para que vocês possam saber como usar o Sellerboard. Então, vamos falar os tipos de reembolso que você pode pedir para a Amazon, que você pode ter dinheiro e talvez você não saiba, e aí como a gente faz para pedir esses reembolsos. Um deles são dos shipments. Então, quando você envia uma carga para o FBA da Amazon, você informa a quantidade, o peso, as dimensões, o formato, tudo como está essa carga. Muitas vezes a Amazon diz que recebeu menos. E aí, nesse caso, você pode pedir essa investigação e reembolso, porque pode ser que ela encontre, mas muitas vezes ela pode perder essa carga. O outro tipo de reembolso é o de loss and damage, quando ela danifica ou perde, e aí ela pode perder no próprio trânsito ali entre um fulfillment center e outro, porque você envia a carga para às vezes até 4, 5 fulfillment centers e dali ela faz a distribuição. E muitas vezes pode se perder, ou no próprio armazém. Então a gente vai ver como identificar e também pedir reembolso para esses danificados e perdidos. FBA Return é quando o consumidor faz o pedido de reembolso, ou seja, ele quer retornar um pedido que ele fez. E eu vou explicar o processo em que a Amazon deveria receber esse produto de volta, mas às vezes ela não recebe, ela reembolsa ao cliente e ela deveria te reembolsar, mas muitas vezes ela não faz isso. E por último, como a gente faz o processo de mudanças que a Amazon pode fazer no seu FBA Fee por pesagem e medida errada. Então, cada vez que você envia uma carga para o FBA, ela vai pesar e medir novamente e às vezes ela pode cometer erros e você pode estar sendo cobrado por FBA Fees incorretamente. E algo importante sobre esses processos, porque em outubro desse ano, a Amazon fez mudanças na janela de pedidos de reembolso. Então, antes a gente tinha 18 meses para todos esses tipos. Agora a gente tem de 60 a 120 dias, dependendo aqui do retorno. Então, vamos contar que a gente tem 60 dias no momento que aconteceu para pedir. Então, a janela ficou bem mais curta e a gente tem que ser muito mais efetivo no processo para solicitar esses reembolsos. Mesmo ela tendo anunciado em novembro desse ano que ela automaticamente vai fazer o reembolso para o seller de itens perdidos, danificados ou que teve discrepância dos shipments, a gente sabe que esse processo na prática não vai ser de 100%. Então, pode ser que reduza a quantidade de alguns pedidos que a gente tem que fazer, mas não vai eliminar a necessidade de fazer isso. Então, vamos começar pelo processo. Por quê? Um dos processos, ele vai ser aqui dentro do FBA Shipment e os outros 3 vão ser aqui em Money Back no Sellerboard, com esses 3 tipos de relatórios. Então, vamos começar pelas discrepâncias dos shipments. Se a gente vier aqui em inventário e FBA Shipments, aqui o Sellerboard lista todos os shipments que você criou. Então, todos os envios que você já fez para a Amazon. Se você vier aqui e clicar em Close, porque a gente só consegue pedir reembolso para aqueles shipments que já estão closed. Vocês vão ver que alguns estão aqui em vermelho, um percentual. O que isso significa? Significa que existe uma diferença aqui de 10% entre o que você falou que enviar e o que a Amazon recebeu. Então, todos esses que estão closed, então um percentual menor que 100%, você pode abrir investigação. Então, a hora que a gente vem aqui no shipment, você pode fazer isso também diretamente no Seller Central. Aqui em Contents vai aparecer essa discrepância. Então, existe uma discrepância de 4 unidades. E aí, você pode vir aqui em Research Missing Units, então vai selecionar essa opção. E aí, a Amazon fala quais documentos você precisa. Ela pode pedir a BOL, a Invoice ou os dois. Nesse caso, ela está pedindo os dois. Então, Proof of Inventory Ownership é a Invoice e Proof of Delivery é a BOL. Se você usa o Partner Carrier da Amazon, então se no momento do shipment você usou o Partner Carrier da Amazon,
aqui vai ter a BOL. E aí é mais fácil, porque aí você pode simplesmente fazer um download, porque foi feito pelo próprio carrier da Amazon, faz o download da BOL e submete lá. Se não foi o partner carrier da Amazon, não foi a logística da Amazon, se você contratou uma outra, você tem que pegar essa BOL, porque a BOL é um documento, que é basicamente um documento falando, eu peguei essa carga e essa carga tinha exatamente isso que disseram que tinha, né? Então, é uma prova de que essa carga estava da forma como você disse que ela estaria para o envio. A invoice, o que é importante a gente falar da invoice, porque aqui muita gente comete o erro na invoice. A invoice é para a Amazon reconhecer que esse produto é seu, tá? É uma prova para ela falar, não, você realmente é dono dessa carga que você está pedindo reembolso. Então, o que é importante na invoice? Aqui eu vou colocar um exemplo. A invoice, ela precisa ter todos os campos, né? Que é produto listado, o logo da empresa, a data, o contato da empresa. Então, ela precisa ver que você, de quem você comprou e que você que comprou. Então, precisa ter o de e o para ali com o pack list, com todas as informações. Outra coisa importante da invoice, ela precisa ser antes da data do shipment, porque se esse envio, por exemplo, esse shipment foi feito em novembro, dia 1º de novembro, então essa invoice tem que ser de antes de 1º de novembro. Ela quer saber se você comprou essa carga antes que você enviou para a Amazon. E ela precisa conter o produto que você está pedindo de discrepância, então tem que ter lá nessa invoice a compra deste produto e precisa ter no mínimo a quantidade que você enviou. Então, se dentro desse shipment eu enviei 12 unidades, a invoice precisa ter esse produto com no mínimo 12 unidades. Então, são coisas importantes que precisa conter na invoice. Fez a submissão, então fez o upload da BOL e fez o upload da invoice, automaticamente vai ser criado um Case ID, e daí você pode monitorar. Agora a gente vai para o segundo pedido de reembolso, que é o Lost e Damage. Então, o Loss e Damage, agora para os outros 3 pedidos de reembolso, eles estão aqui, nesse Money Back do Seller Board. Então, o Loss and Damage, o Seller Board já vai te dar uma estimativa de quanto você tem para reembolso e ele facilita o processo te dando tanto um download do relatório, que eu vou mostrar agora, como um template que você pode usar para abrir o case. Então, quando você faz esse download, vou cancelar porque eu vou abrir ele aqui, ele vem nesse formato. Esse é o relatório. O que ele fornece? Ele fornece para cada produto, ele vai te dar o ASIN, ele vai dar o nome do produto, né, que eu tirei aqui só para uma questão de confidencialidade, e todas as ordens relacionadas que podem indicar aqui o que aconteceu para você pedir reembolso. E ele vai fazer isso em todos. Então, se eu vier aqui colocar tem produto 1, produto 2, mas aqui se eu abro tem todos os detalhes abaixo desse produto. Como que é esse relatório? Ele dá tudo que foi perdido. Então, aqui, se a gente soma desse produto, vai dar exatamente 369 unidades. É o que está aqui. Mesma coisa se a gente fizer aqui tudo que foi danificado, mas aí a Amazon encontrou algumas unidades e ela já reembolsou. Então, o que a gente tem para pedir de reembolso são 268. Coloquei até a matemática aqui para vocês verem. É isso mais isso menos isso mais isso, né? Porque se perdeu isso, mas foi encontrado e já foi reembolsado isso. Então, a gente vai ter 268 unidades para pedir de reembolso deste produto. E isso vai ter para cada um dos produtos. Então, para facilitar na abertura do case, o que você pode fazer tira aqui, coloca um filtro, tira aqui os blanks, copia todas esses tracking IDs desse produto, e aí o ideal é abrir por produto. Então, vai abrir uma investigação para o produto tal, colocar lá no template. Esse produto com esses tracking IDs, eu tenho uma estimativa de 268, já que desses tracking IDs, algumas unidades você perdeu, danificou e ainda não foram nem encontradas e nem reembolsadas, tá? E aqui tem todos os detalhes do template. Então, o Seller Board dá um template. Então, aqui vejam que tem um campo para você colocar o ASIN, né? Você pode colocar também o FNSKU. Aqui a data e todos os Transactions IDs. Então, você vai listar tudo desse produto e vai abrir esse case e vai fazer isso produto a produto.
Alguns, pode ser que nesse processo que você pediu, alguns ela reembolse ou ache, mas um bom percentual você pode conseguir de reembolso. A mesma coisa a gente vai fazer agora para os returns. Então, o que acontece nos returns que é importante a gente entender? Quando um cliente ele pede um reembolso de um produto, ele tem 30 dias do momento que ele recebeu um produto para pedir um reembolso, né? Para pedir um retorno. Eu não quero mais esse produto. Existem as exceções, tá? 30 dias a Amazon coloca, mas dependendo do caso do reembolso, dependendo da categoria, dependendo do período, a Amazon dá uma janela muito maior que 30 dias, mas por via de regra são 30 dias. Aí o cliente pediu reembolso. O que a Amazon faz? Ela vai reembolsar esse cliente. Então ela vai acreditar que esse cliente vai devolver o produto. Então ela vai lá e reembolsa, e ela vai lá e coloca agora essa venda que você fez como negativa, né? Então ela vai te cobrar agora essa venda. Então se a gente for lá nos relatórios de transaction do Payment Report, você vai ver que agora vai aparecer uma venda como negativa, porque antes ela estava positiva porque você tinha vendido esse produto. Você vai perder o FBA Fee, porque essa logística já foi feita, e ela vai te reembolsar 80% do referral fee, daquele percentual que ela te cobra de comissão sobre a venda. Então você não é reembolsado 100% pelo referral fee, mas cerca de 80%, tá? Porque um percentual, esses 20%, é o fee que ela cobra por gerenciar esse reembolso. Ela vai esperar 60 dias. Se esse cliente não retornar o produto, porque daí ele tem que retornar o produto para a FBA. Se ele não retornar, o que a Amazon vai fazer ela vai cobrar de novo esse cliente e ela vai te reembolsar. E aí que acontece às vezes o erro, porque muitas vezes ela não te reembolsa. E é isso que esse relatório vai dar. Então, a gente vai fazer o download desse relatório. Então, esse relatório do Seller Board mostra exatamente isso. Tudo que está em vermelho é o que você pode pedir nos cases, e esse daqui ainda está aguardando o prazo para poder pedir. Então, o que tem aqui nesse relatório de FBA Return? Ele tem a data que essa ordem foi feita, a data quando o cliente pediu o reembolso, a identificação dessa ordem, o Order ID, o produto, né, o ASIN, o SKU, quantas unidades tinham nesse pedido, o valor desse pedido, quantas unidades que deveriam ser retornadas, né? Porque ele pediu o reembolso de uma, então deveria retornar uma unidade. Isso daqui é o valor que a Amazon reembolsou para esse cliente, porque ela reembolsa o valor do produto menos o tax. Só que aqui a gente vê que a Amazon recebeu, Unit Receipt 0. Então, ele pediu o reembolso, o cliente foi reembolsado, mas ele não mandou de volta essa unidade. E já fazem 120 dias desde que ele pediu o reembolso. Então, está mais do que na hora de poder abrir o case. E aí aqui o Seller Board dá uma estimativa, então você pode recuperar R$26,39, que é exatamente o valor que a Amazon deveria ter te reembolsado, mas não reembolsou, mas ela já reembolsou o cliente. Então, a gente vai usar exatamente esses dados que estão aqui, então vai usar o produto, né? O ideal também, de novo, é abrir cada case por produto. A gente vai precisar da Order ID e das datas. Então, como que a gente vai fazer o processo? Então, a gente fez o download, e agora a gente vai contactar o Seller Support. Uma coisa importante é, na hora de contactar o Seller Support, tanto para o caso anterior como para esse. Para quem não sabe, se você vier aqui em Help, a Amazon já tem alguns casos aqui, alguns templates de casos pré-montados que você já pode seguir por aqui. Então, por exemplo, o caso do shipment, a gente pode ir direto lá no Shipment ID, como eu mostrei no processo, ou a gente pode vir por aqui. No caso do processo anterior, que é para a gente pedir reembolso para inventário danificado ou perdido, é esse aqui. Então, é aqui que vocês vão iniciar aquele case e usar o template para abrir. E agora, no caso do FBA Returns, que é desse que a gente está falando agora, você vai vir por aqui. Então, você vai colocar o Order ID, vai explicar com o template que tem lá, colocando, para esse produto tem esse Order ID que não recebeu o reembolso, e vai submeter, vai ser criado um Case ID para você monitorar. Então, é um processo bem simples também de fazer, e aqui já tem facilitando todo o processo de como fazer. Agora,
vamos para o FBA Fee. Então, o FBA Fee foi aquilo que eu comentei, quando a Amazon pode pesar, em uma das vezes que você envia esse shipment para a Amazon, ela pode pesar ou medir de forma errada, e aí você vai ter um FBA Fee incorreto e você está sendo cobrado, às vezes, por um valor, pode ser um valor muito maior do que você deveria ser cobrado, então você pode pedir uma investigação para lá pesar e medir novamente. Então, vamos olhar esse relatório, se a gente fizer o download. Então, o que esse relatório mostra? Ele vai mostrar o produto, de qual marketplace que é, ele dá o ASIN e o SCAL do produto, e aqui ele coloca todas as ordens num período que você selecionou, qual foi o FBA Fee. Então, ele dá aqueles que tiveram discrepância. Então, a gente olha aqui que de 25 de outubro a dia 7 de novembro, tiveram cobranças diferentes de FBA Fee. Ó, esse dia, a Amazon cobrou para essa ordem R$4,91. Depois, no dia seguinte, ela cobrou R$5,68. Depois, no mesmo dia, ela cobrou R$4,91. Aí, 2 dias depois, ela cobrou R$5,68. Tá vendo? Ela foi alterando e a gente precisa saber qual que é o correto. É R$4,91 ou é R$5,68? Porque se for realmente R$4,91, essas cobranças que ela fez de R$5,68 estão, ou de R$5,84, estão erradas, né? Então, ela te cobrou mais do que ela deveria cobrar. Então, o que é importante antes da gente abrir esse processo? A gente ir na Amazon, procurar esse ASIN e ver qual informação a gente submeteu. Então, se a gente for lá em Edit, a gente consegue olhar aqui dentro de Offer, dentro desse Item Package Dimensions, o que a gente submeteu de medida e de peso. Se a gente falar assim, ok, está correto, se não tiver correto, é importante corrigir antes de submeter o case. Porque mesmo ela pesando e medido, se você abre o case, mas você não corrigiu aqui, muitas vezes ela pode negar, porque ela vai ver que a informação aqui, que na verdade ela que errou, né? A informação que ela está contando está aqui. Então é importante corrigir aqui. Ok, a informação está correta, a gente pode pegar a calculadora da Amazon. Então, se você entrar em sellercenter.amazon.com/HaveCal, tem a calculadora da Amazon que a gente vai ver. Então, vamos pegar um exemplo aqui de um produto da Amazon. Vamos pegar esse produto aqui. Então, se a gente vier aqui embaixo, vamos pegar o ASIN. Ver como que essa calculadora dá todo esse dado, tá vendo? Então ela fala o quanto que ela está considerando de peso e medida para o produto, e aí ela dá toda a quebra de FIIs. Então aqui tem o referral fee, que é a comissão, e aí se você clicar aqui, ela explica por que ela está cobrando R$7,50, que é 15% sobre o valor do preço de venda. Aí aqui a gente vê Fulfillment Cost. Então, o Fulfillment Cost é o FBA Fee, tá vendo? É o R$4,16. E aí ela fala por que ela está cobrando R$4,16. Porque ela está considerando essa medida e esse peso. Dimensional Weight. Porque lembrando que o peso que a Amazon considera é peso do produto em si ou Dimensional Weight, o que for maior. Então, se o peso for maior, o shipping weight é maior, ela vai considerar isso. Se o dimensional weight for maior, ela vai considerar esse para o peso. Porque o FBA Fee é uma relação entre peso e medida para ela colocar. Então, esse produto ele vai no tier de Large Standard e com esse peso, esse é o FII que ela está cobrando. E aí a gente pode, inclusive, alterar aqui. Então, aqui eu estou colocando um exemplo de um produto. Mas se a gente for aqui em Define Product, você vai colocar as suas dimensões, a categoria, que é o seu produto. Aí pode colocar aqui, porque isso daqui é para cálculo de FBM. Pode colocar qualquer coisa aqui, só para a calculadora poder calcular. Então, se eu vier aqui colocar 5 por 5 por 5 inches e 2 counts. E aí, tem que selecionar a categoria. Vamos colocar que esse daqui é baby. Aí a gente dá um estimate e aí ela vai te dar também todos os FIIs que estariam corretos. Então, a gente consegue confirmar, ok, então o FII realmente é de R$4,91, então todas essas cobranças que ela fez de R$5,68 erradas, então a gente vai abrir um case falando, eu tive nesse período, para este produto, esta e esta ordem, a cobrança errada, eu quero que você faça um remeasure desse produto. Então, se a gente ver aqui, vamos lá nos cases. Nesse caso, não tem um prompt já pronto para o case. Então, nesse caso, a gente vai colocar My issue is not listed. I would like Amazon to remeasure my product. Continue. Aí, agora sim, apareceram as opções. Aí, a gente vai colocar
o azinha aqui e aí vai selecionar Remeasure and Reimburse. Então, deixa eu pegar um azinha aqui como exemplo. Aí dá um continue, aí ela mostra quanto que ela está calculando. Por via de regra, ela só deixa você pedir a medida novamente, o peso do produto, até 20 vezes por mês. Aí dá um yes, e aí você vai selecionar, vai colocar as medidas e o peso correto, né? Quais são os corretos. E aí você seleciona o items, measurements have become incorrect despite no changes. Porque se você não fez nenhuma mudança na sua embalagem, no produto, então tá incorreto. Agora, se você fez alguma mudança e a Amazon está considerando, aí vai selecionar os outros. Mas geralmente é esse aqui, coloca a medida, dá um continue e aí já vai abrir um Case ID também para monitorar. Então, espero que tenha ajudado. Bem importante ter um processo para isso. Então, vocês viram que tem 4 tipos de reembolso. Se tiver o controle certinho no Excel e uma pessoa para fazer isso uma vez por semana, você consegue solicitar todos os casos potenciais de reembolso. E eu tenho certeza que você vai encontrar alguns reembolsos que podem estar perdidos, principalmente agora, que a gente tem uma janela bem menor de reembolso. É bem importante que tenha esse processo, tá bom? Então, a gente se vê no próximo vídeo.